estratificação social. Vamos ver um pouquinho de como essa sociedade ela era dividida. Os historiadores, é claro, diz que havia uma hierarquia social em alguns grupos, ou seja, alguns grupos eram considerados importantes e outros não. Os historiadores costumam representar através de uma pirâmide. É claro que é representada através de uma pirâmide, que nós sabemos que as classes mais privilegiadas socialmente são as classes que contêm menos indivíduos. Então, os escravos, os camponeses, são responsáveis por manter as outras classes sociais, os artesãos, os comerciantes. Então, quem está no topo dessa pirâmide? O faraó, abaixo dele, os nobres sacerdotes, depois soldados, os escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Nós vamos falar de alguns membros dessa classe social, das classes sociais do Egito. O faraó e sua família, que é o que está no topo da pirâmide, era a pessoa mais importante, era a que governava, ele era considerado um deus, ele era chefe de governo e era dono de tudo, sabe? Ele se considerado dono das terras, das minas, dos cultivos, dos animais, então ele era dono de tudo. Ele que comandava todo o Egito. Nós temos o vizir do Antigo Egito. O vizir do Egito, na verdade, ele era o braço direito do faraó. Ele era considerado primeiro-ministro e ele só respondia ao faraó. É claro que o faraó não vai conseguir governar o Egito todo sozinho, então ele precisava de alguém para ajudar ele nessa administração. E essa pessoa era o vizir, considerado o braço direito do faraó. Ele era responsável pela supervisão de toda a administração. Ele era o funcionário de cargo mais elevado, portanto, ele era o homem de confiança do faraó. E ele só respondia ao faraó. Ele só estava abaixo do faraó e mais ninguém. Com o novo império, o Egito ele passou a ter 2 vizires. Então, ele não tinha um vizir só, já passou a ter 2 ministros, 2 primeiros ministros. Os sumos sacerdotes. Nos sumos sacerdotes, eles eram responsáveis pelos templos. Os únicos que podiam chegar perto das estátuas, que eram consideradas representações divinas dos deuses que os faraós, que os egípcios, costumavam adorar. Eles também eram considerados representantes dos deuses e eles tinham grande poder sobre a população. Então, toda a população, eles adoravam, eles eram influenciados pelos sacerdotes por causa disso. Os escribas do Egito. Os escribas do Egito eram as pessoas responsáveis por fazer os registros. Então, eles tinham uma importância muito grande também nessa sociedade, tanto que eles eram representados artisticamente. Então, a representação egípcia que eles costumavam fazer do escriba era dele sentado com todo o seu material de trabalho. Possuía um trabalho muito burocrático. Ele controlava tudo que era produzido, ele controlava as construções públicas, ele fazia cópias dos textos religiosos. Então, os escribas eles eram responsáveis por todo esse trabalho burocrático. Costumavam andar sempre com suas ferramentas de trabalho. Eles usavam junco, paletas com tintas pretas e vermelhas e a folha também de papiro. Fomos um dos primeiros a se autodocumentar através das artes, da escrita e da prática religiosa. Então, o povo do Egito é considerado um dos primeiros povos a conseguir se documentar através da escrita, através das práticas religiosas e realizou também os primeiros documentos. Então, a escrita do povo do Egito, é claro, eles tinham vários sinais também. E o escriba ele tinha que saber muita coisa no início, porque ele tinha milhares de imagens, milhares de sinais para poder saber, para poder conseguir escrever. Então, eles chegaram a utilizar os hieroglifos, que era um conjunto de símbolos que poderiam representar uma palavra. Por exemplo, uma coruja era representada por um desenho de uma coruja. Porém, eles também sofriam a questão da escrita, que o povo da Mesopotâmia sofria. Eles não conseguiam escrever coisas que eram consideradas
abstratas, como eram os sons, os sentimentos, apenas coisas concretas. Então, eu posso dizer que o desenho da coruja, eu estou dizendo que é uma coruja. Mas eu não posso dizer se a coruja é bonita ou se ela é feia, porque eu não posso dizer isso através da escrita, porque não tem como expressar isso. Com o tempo, esses hieroglifos, eles começaram a representar os sons. Por exemplo, nós temos o trono, tá vendo aqui? Que significa os. Nós temos o olho, que significa íris, e a formação do trono mais o olho significa Osíris, que é o nome de um deus. Então, nós temos aí um deus Osíris representado através de uma imagem. Então, nós temos a formação através de nós montamos uma palavra através de duas imagens. A escrita egípcia, ela chegou a atingir até 26 símbolos. Quando eles começaram a utilizar as imagens como representação de fonemas, né, de junção, juntar uma coisa com a outra para dizer uma determinada palavra, eles começaram a diminuir a quantidade de sinais. Então, eles chegaram a atingir até 26 símbolos e depois, obviamente, esse alfabeto ainda modificou. Os camponeses. Os camponeses eles estavam ali praticamente na base da pirâmide. Eles garantiam alimentação, eles costumavam cultivar tâmara, trigo, cevada, uva, figo, cerveja e pão eram considerados os principais alimentos daquele povo. E aí nós vamos ver um pouquinho agora sobre a vida religiosa. Como é que era a vida religiosa do povo do Egito? Eles eram politeístas, quer dizer que eles possuíam vários deuses. Então aí tínhamos uma crença da vida após a morte, sendo que o morto era julgado em meu tribunal, o tribunal de Osíris. Então quem julgava era o tribunal de Osíris. Eles acreditavam que depois da morte eles teriam a vida. Os egípcios eles costumavam praticar vários rituais e eles tinham vários deuses. A maioria dos deuses eram representados assim, corpo de homem misturado com alguma coisa de animal, ou com uma simbologia, com o sol, e aí vai variar. Diversos deuses que eles possuíam. Cada cidade egípcia ela tinha um deus, e havia vários deuses. Nós temos o deus Tote, que é o deus da escrita, como vocês podem ver, escrita e sabedoria. Tem o deus Montu, que é o deus da guerra também. O Anubis, que é o deus dos mortos. E o Ra, que é o deus Sol. Como vocês podem perceber, a maioria deles, ou todos eles, tem um corpo humano com a cabeça representada por um animal. Os templos egípcios. Eles tinham uma preocupação muito grande na construção dos templos. Os templos eram verdadeiras cidades. Obviamente, tinha um espaço que só os sacerdotes eles poderiam ter acesso, mas tinha um espaço que todas as pessoas poderiam acessar também. Haviam pessoas que viviam dentro dos templos, afinal o templo era muito grande. E o Egito possui vários templos. Se vocês forem verificar na internet, existem monumentos incríveis no Egito, que são de templos de deuses completamente diferentes. Então aí nós temos aí, por exemplo, eu selecionei alguns. O templo de Karnak, que tem quase 2.000 anos, levou 2.000 anos para ser construído. Ele servia para adorar o deus Ra. Nós temos esse templo aí que foi construído por Ramsés. Ele teve que ser transferido porque os templos eram construídos em sua maioria à margem do rio Nilo. E aí o nível de água subia muito, ele acabou inundando e foi trocado de um lugar para o outro. Como vocês podem ver, um período de esplendor, não é? Tem esculturas, pinturas lá também, falando um pouquinho, que pode falar um pouco sobre a cultura egípcia. Essa daí foi para a deusa Ísis, que também ficou submersa por muito tempo, como vocês podem ver, próximo ao rio Nilo também. Esse para o deus Horus. Temos a imagem também da parte interna, como é. Esse também foi um templo construído para adorar o Amon-Ra, também construído por Ramsés II.
E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida após a morte, que foi dito anteriormente. Os egípcios, eles acreditavam que poderia haver a vida após a morte. Por isso eles construíam as pirâmides. Quando eles construíam as pirâmides, lá dentro dessas pirâmides, eles faziam algumas inscrições para que, caso o faraó algum dia levante do túmulo, como eles acreditavam que poderia levantar, ele poderia lembrar ou saber como que era a vida deles. Então, o ato de plantar, o ato de colher. Então, várias coisas estão escritas nas paredes, né? O faraó, ele era enterrado, né? Ele era colocado dentro da pirâmide, junto com objetos que eram de extrema importância para ele. Caso ele voltasse, ele tivesse tudo, não sentir falta de nada. Inclusive, alguns servos do faraó chegou a ser mumificado e enterrado juntamente com ele, para quando ele voltasse, ele tivesse acesso a esse servo. O servo pudesse contribuir e ajudar. O processo de mumificação era um processo demorado. Quem realizava eram os sacerdotes. Então, eles tiravam algumas coisas, algumas entranhas, órgãos do faraó, né, da pessoa que ia ser mumificada. Depois colocava alguns produtos. E aí tinha todo um processo que levava horas para ser feito. Alguns órgãos também eram separados e eram colocados também em potes e também mumificados, que eram órgãos que eles consideravam importantes. Então, eles faziam esse processo no intuito de esperar que o faraó algum dia pudesse voltar dos mortos, que durante o julgamento ele voltasse, né, para a terra e que ele pudesse continuar governando o Egito. Então, aqui estão as pirâmides que eles costumavam construir para poder colocar o faraó lá. Nós, egípcios, desenvolvemos várias áreas de conhecimento, como matemática e química, por conta das técnicas de mumificação, a agronomia e a engenharia, e as artes. O faraó, a sua origem mística, fascina muitos, principalmente as figuras mais importantes, como Cleópatra. Então, assim, os egípcios acabaram desenvolvendo muitos conhecimentos. A matemática e a química, por causa das técnicas de mumificação que eles tinham que fazer, que eles tinham que misturar substâncias, e também tinha todo um processo para poder realizar isso. E a engenharia, a agronomia, a engenharia, as artes, como fica claro nas grandes construções que o povo do Egito fazia. Então, esse é o conteúdo, espero que vocês tenham gostado.